Boa noite, pessoal. Essa é a primeira apresentação da reunião de Reforma Íntima. Hoje eu vou falar sobre o cristianismo primitivo, sobre suas bases preliminares, uma ótica pessoal, tá? Cada um tem o direito de entender, compreender parábolas como as falas de Jesus, da maneira que melhor quiser. Bom, então vamos lá? O que nós veremos? A época em que Jesus nasceu, por que nasceu ali, qual foi o público-alvo de Jesus, como ele se organizou, como ele planejou as coisas. Eu acho que ele se organizou. Por que ele precisava morrer e como ele divulgou a sua dor. Ok? Não se esquecendo sempre que esse é um ponto de vista pessoal. Então vamos lá. A época do nascimento. Jesus nasceu no apogeu do Império Romano. Os Césares ditavam as leis e por toda parte tinham soldados e de todas as gentes recebiam. Caio Júlio César Otavianus recebeu o cognome de Augustus, viveu de 63 a.C. a 14 depois de Cristo. Neste período nasceram Jesus e seus primeiros continuadores, seus propagadores. Ok? Em 63 a.C., através do general Pompeu, Roma chega ao Oriente Médio. Eu não vou entrar no mérito de que ano nasceu Jesus, pois exatamente não se sabe, mas é entre 6 e 1 a.C. Lucas e Mateus narram a época de forma superficial, a época em que Herodes era rei da Judéia. E realmente isso não faz diferença para o nosso estudo, para o nosso trabalho de reforma íntima, porque o que importa é a mensagem de Jesus, tá certo? É a parte moral dos seus ensinamentos, tá certo? Então vamos lá. Sucedendo Augustus, assume Tibério, 14 depois de Cristo. Qualquer que fosse o imperador, as províncias só conheciam seus delegados. No caso da Palestina, o mais famoso levava o nome Herodes nos tempos bíblicos, Herodes o Grande. Existia também no tempo de Cristo outro representante de Roma, Pôncio Pilatos, que cuidava da parte de tributação e rebeliões, enquanto Herodes cuidava mais das partes sociais. Então, notem que existiam poderes divididos entre Herodes e Pôncio Pilatos. Ok? Herodes, nós podemos lembrar bem no caso de João Batista. Foi ele quem pediu a prisão e, posteriormente, voltos em outros acontecimentos, permitiu que fosse decapitado. E Pôncio Pilatos, nós vamos ter na situação de Jesus ali, com Barrabás. Tá bom? Nas comunidades predominantemente judias, o choque era grande e contínuo. O povo que sempre se considerou o escolhido de Deus único e os conquistadores pagãos que os humilhavam e tributavam. Bom, os judeus, eles eram considerados povo escolhido. Eles até se enganaram, porque quando acabam falando que eles se espalhariam sobre toda a terra, eles acabaram confundindo o contexto espiritual com o contexto material. Tá? E povo pagão. Pagãos são aqueles que têm vários deuses, ok? Vamos considerar por enquanto assim. E esse conflito sempre foi muito grande. E imagine eles sendo agora conquistados e subordinados e pagando tributos a esses povos pagãos. Tibério governou até 37 depois de Cristo. Sob seu governo, Jesus pregou e foi crucificado. Mais um ponto importante. Foi no ano de 35
ocorre a dramática visão de Paulo, que irá a ser muito importante na consolidação do cristianismo. Com Tibério, começou uma série de imperadores cruéis e despreparados. Só para a gente ter uma ideia. De 37 a 41, Calígula foi imperador. De 41 a 54, Cláudio. De 54 a 68, Nero. Mostra a história que todos sofriam sérias perturbações mentais. E nós já vimos, né? Muita coisa, filmes, né? Sobre Calígula, Nero. Então nós sabemos que os tempos eram difíceis. Para quem acha que hoje o tempo está difícil, imagine naquela época. Vamos lá, algumas informações interessantes para o desenvolvimento do nosso trabalho de hoje. Diáspora. Diáspora significa dispersão. Esse termo ele está historicamente ligado ao exílio do povo judeu na Babilônia, lá no século 8 a.C. No entanto, como está dizendo ali, dispersão, significa que espalhados pelo imenso império, viviam quase 4 milhões de judeus. Um outro milhão distribuía-se por territórios não controlados. Havia, desta forma, menos judeus na Palestina do que fora dela. Tá certo? A Palestina. Também nós vamos escutar os termos quando lermos o livro, Bíblia, Evangelho, Judéia, terra de Canaã, Israel. Tudo é a mesma região. De acordo com Andréia Cristina Frazão Silva, em 2006, a Palestina do tempo de Jesus possuía uma extensão de terra mediana. Era uma estreita área situada entre a África e a Ásia, funcionando como uma espécie de ponte entre essas regiões. Com um território menor do que o estado do Espírito Santo, cerca de 650 mil habitantes, encontrava-se dividida em áreas menores, Judéia, Samaria, Galiléia e outras mais. É comum utilizarmos no Evangelho Judéia ou Israel para designar esse local. Então vejam bem, Israel era do tamanho do estado ou menor que o estado do Espírito Santo, então era pequeno, tá? E era dividido por áreas. Tá? A gente tem uma pequena comparação. Do lado esquerdo nós temos aqui a Palestina na época de Herodes, e do lado direito, para conseguir compreender esse tamanho que está ampliado do lado esquerdo, é só a gente ver ali o estado do Espírito Santo, né? Acima do Rio de Janeiro, encostado a Minas Gerais e abaixo da Bahia, que está em amarelo. Então, comparando com uma parte do território brasileiro, a gente era o Estado de Israel. Bom, vamos ao item 2. Por que nasceu ali? Por que Jesus nasceu ali? Em Mateus, 15, de 22 a 28, está narrada a história da mulher de Cananeia. Encontramos a resposta de Jesus. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja bem, Jesus, ele mesmo diz, ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Outra passagem também explica, outras passagens, tá? Também explicam o território de atuação dos apóstolos, como em Mateus, onde diz assim, não, Jesus falando para eles, para os apóstolos, não tomeis caminho dos gentios e não entreis em cidades de samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veja que está bem claro que a área de atuação de Jesus é Israel, é a Palestina. Tá certo? Jesus nasceu ali porque o povo judeu
já era monoteísta, ou seja, acreditavam no Deus único, e estava se desviando do caminho correto. Por isso o termo usado anteriormente. Eles estavam se desviando da proposta vários profetas, através de Moisés e de quem cuidará de divulgar a doutrina fora desta área será Paulo e vários outros discípulos que ele, Paulo, agregou. Ok? Ainda teremos Pedro junto com Paulo trabalhando, mas é Paulo quem vai desenvolver fora do Estado de Israel, tá? Enquanto que Jesus está bem claro que a área de atuação dele era Israel. Qual o público-alvo de Jesus? Inúmeras passagens mostram Jesus entre os pobres, doentes, necessitados, ou mostram fazendo curas e ensinando. Vamos ver o que ele mesmo disse sobre isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está lá em Mateus. Okay? Veja o que está grifado. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que estão aflitos, doentes, sofrendo. Todos aqueles que são necessitados. Então era aí. Era com esse o público que Jesus iria trabalhar, desenvolver, fazer a sua divulgação dessa doutrina maravilhosa. Os ensinamentos começam aqui, se espalham para todos, mas esse era o público-alvo. Como se organizou? Agora aqui nós vamos entrar numa área e eu fui olhando, eu fui observando, cheguei numa conclusão minha, pessoal, como Jesus teria se organizado. Vou passar para vocês essa minha ideia. Eu acredito que ela faça sentido, eu acredito que ela... Como se organizou Jesus para divulgar sua doutrina? Qual era ela? Ele mesmo diz, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, de cara, Jesus diz que não vem para destruir, vem para confirmar aquilo que Deus já tinha enviado e que estava sendo desviado. Ok? Entre os vários pilares, entre as várias bases que nós poderíamos pegar do caminho de Jesus, vamos pegar algumas. Primeiro, a substituição do Deus de temor pelo Deus de amor. Segundo, desenvolver a fé. Isso era fundamental, desenvolver a fé. Criar internamente o reino de Deus. E vencer a morte. Porque vencendo a morte, estaria concluindo as situações. Ainda teria coisas depois, tá ok? Criar internamente o reino de Deus, nós podemos também passar por um termo que é o que nós estamos fazendo hoje. Né? Nós estamos tentando fazer nossa reforma íntima. Reparar os desvios, acertar o caminho. Tá certo? Então, aquele primeiro item. A substituição do Deus do temor pelo Deus do amor. Jesus baseia sua doutrina no amor, que é o ponto básico da natureza divina. João disse, Deus é amor. Esta virtude baseia-se toda a lei divina. Jesus chama Deus de Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que perdoa, o Pai compreende, abraça, o Pai ampara, acolhe, auxilia, ama. Então veja que já existe uma mudança brutal.
Nós não temos mais o Deus da era de Moisés, que castigava, que punia. Nós vamos passar por uma nova era. Nós vamos agora olhar Deus como um pai, o pai que perdoa, que compreende, que ampara. Jesus facilita a compreensão do que é amar e respeitar. Ele também facilita a compreensão para podermos perdoar, sermos indulgentes, potencializarmos nossa fé. Então vamos ver, vamos a isso. Jesus considera esses os dois principais mandamentos. Num certo momento, Jesus sempre era questionado, tá? Sempre queriam pegar Jesus na curva de algum. Nós, num certo momento, um fariseu, que era pergunta a Jesus quais eram o maior mandamento. E Jesus responde. Então vamos ver como é que está lá. Questionado sobre qual o maior mandamento, respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não foi ele quem criou esses mandamentos. Tem muita gente que confunde. Tem gente que fala até que é o 11º e 12º mandamento, os 10 mandamentos divinos. Não. Jesus não era uma pessoa comum. Prestem atenção. Os dois maiores mandamentos estão listados aqui. O primeiro mandamento aparece em Deuteronômio. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E o segundo, em Levítico: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vejam, já estavam lá nas leis de Moisés. Já estava lá na Bíblia. Vejam que Jesus é extremamente inteligente, é único, né? Ele pega tudo, ele conhece o povo, os sofrimentos, ele pega lá os 10 mandamentos, todas aquelas leis, né? Ele pega tudo isso e resume, considerando os principais: amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. E mais importante, ele vai pregar por exemplos, falas diretas e parábolas. Ele, Jesus, que se torna o nosso mestre, vai nos deixar inúmeros ensinamentos. Então, baseado nesses dois, a coisa vai agora começar a se multiplicar. Serão muitas parábolas, muitas falas, e a coisa vai se multiplicar. Vamos ver alguma coisa, muito simples, muito pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos relembrar os 10 mandamentos. O primeiro: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Muito importante esse primeiro mandamento. Ele acaba com aquela multi-idolatria que existe. Só existe um Deus único e a ele devemos nos dirigir. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, quando falarmos
e falarmos em nome de Deus, que seja de forma justa, honesta e digna, nunca em forma. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Eles vinham, né, com aquela base de que no sétimo dia foi o dia do descanso. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Então, o sábado, que é o sétimo dia, seria o dia do descanso, então eles queriam santificar como sendo o dia do descanso. Jesus muitas vezes foi cobrado por causa disso, por fazer milagres aos sábados. Vamos lá. O que mais? Vamos. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejais a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertence. Vejam bem esse grupo. Com exceção do item 4, que é honrai vosso pai e vossa mãe, do item 5 até o 10º, nós temos tudo aquilo que nós não devemos fazer para o outro. Agora, qualquer um de nós, alguém entre nós, gostaria que alguém nos matasse, fosse feito adultério para com nossa esposa, fosse adúltera, que nós fôssemos roubados, que falasse mentira a nosso respeito, que desejasse a nossa mulher, que cobiçasse a nossa casa, nosso carro. Então, exatamente aqui está. Eu não faço isso, ninguém faça isso. Certo? Poderíamos dizer que os 10 mandamentos também estão resumindo nos 2 que Jesus destaca como sendo os de maiores mandamentos. Certo? Nós temos aqueles 3 primeiros que enfatizam amar a Deus. E nós temos nos outros 7 que enfatizam amar ao próximo. Não matar, não roubar, não cometer adultério. Então, mais uma vez, se nós separarmos em grupos, nós voltamos a resumir até os 10 mandamentos divinos em dois grupos simples. Aquela velha brincadeira, né? Um puti, um puteco. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Amar e perdoar, uma dupla inseparável para Jesus. Pregar o perdão a todos, inclusive a nossos desafetos, lá nos tempos antigos, perdoar os inimigos, termo mais pesado, não é mesmo? Bom, agora vamos para o item, desenvolver a fé e criar internamente o reino de Deus. Aqui Jesus, de um modo único, introduz o conceito de reino de Deus. E ele vai usar esse conceito de reino de Deus em muitas parábolas. Nós vamos ver isso espalhado pelo Evangelho, no Novo Testamento. E é incrível a criação disso. Na hora que ele faz esse paralelo, para que as pessoas entendam, isso é fantástico. E através de parábolas e diálogos, semeia esse conceito incansavelmente. Como alcançá-lo, como, entre aspas, entrar nele, como participar deste reino. E em sua peregrinação, dá as respostas, as condutas a seguir. Vamos observar no Sermão da Montanha, principalmente nas bem-aventuranças, ou seja, eu não vou abordar tudo, nós estamos fazendo um pequeno resumo, uma visão geral da passagem de Cristo. Então vamos ver como Jesus aborda as condutas, como devemos agir, tá ok? É o elemento principal. A ferramenta que remove montanhas, eleva, nos fortalece, nos faz sentir no caminho, dá esperança da vida futura. A fé é o combustível divino. Conhecer, entrar no reino de Deus, é realizar a reforma íntima. Porque esse reino deve ser construído dentro de nós. Ok?
conhecer, entrar, criar o reino de Deus, é realizar a reforma íntima. É isso que nós fizemos, é isso que nós estamos fazendo. Tá? A fé é o elemento que liga as regras das bem-aventuranças. É a fé que faz a cola em cada frase das bem-aventuranças. Jesus mostra que há recompensas para aqueles que se propõem a construir o reino de Deus dentro de si. Então nós vamos ver de um lado que se o nosso comportamento for pacífico, humilde, manso, sabe, de um rol de virtudes, como que será o futuro? E quem liga isso? É a fé. Porque se nós não tivermos fé, nós podemos dizer, quem nos garante que isso vai acontecer? Quem nos dá o aval de que isso vai acontecer? Não, é a fé. É a fé que liga. E mais, depois a fé prova também. Tá? Então vamos ver. Esse quadro, embora pareça meio borrado, aqui em cima no título está assim. A fé é um dos ensinamentos fundamentais de Jesus. E aqui estão as bem-aventuranças, 7 delas. Tem mais. Vamos pegar a primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espíritos, nós estamos falando de humildes, tá bom? Veja bem, do lado de cá, deste lado, nós temos o nosso comportamento. Sermos pobres de espírito, sabermos sofrer, sabermos chorar, sermos mansos, termos sede e fome de justiça, sermos misericordiosos, sermos puros de coração, sermos pacificadores. Se nós nos comportarmos desta maneira, tendo fé, nós teremos uma recompensa futura. Nós teremos o reino dos céus, nós seremos consolados, nós podemos ser herdeiros da terra, nós seremos fartos e saciados, nós alcançaremos a misericórdia, nós teremos a possibilidade de ir para planos espirituais melhores. Nós seremos realmente chamados filhos de Deus. Tá bom? É a fé quem liga isso. A fé é esse elemento divino que faz essa ligação. É a fé que remove os nossos problemas no dia a dia, as montanhas de problemas. Observem com atenção. Jesus disse: se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederam. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederam. Mas o reino está dentro de vós e também fora de vós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza e vós mesmos sereis essa pobreza. Isso está no Evangelho de Tomé, tá? Não está nos 4 evangelhos clássicos. Tem muito significado tudo que está escrito aqui. O reino está dentro de nós e também fora de nós. Se vos conheceres, ou seja, nós temos que nos autoconhecermos. Nós temos que conhecer onde estão nossas virtudes e nossas falhas. Nós temos que nos corrigir para podermos nos considerar filhos de Deus. Agora, se nós não fizermos esse trabalho de autoconhecimento, de descoberta de nossas falhas e tentativas de correção, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então vejam a importância do conhecimento e do autoconhecimento, porque o reino está dentro de nós e também fora. Por isso, conhecer e autoconhecer. Ok? Mudar nosso comportamento observando os ensinamentos, sempre. Lembre, nossos comportamentos estão aqui nas bem-aventuranças e em várias outras citações de Jesus, Marcos, Lucas, João. Em outras palavras,
Nós temos que cultivar humildade, resignação, perdão. Festas para a festa nupcial. Seria bom que vocês, todos nós, lêssemos novamente a parábola das festas. Por que precisava morrer? Por que Jesus precisava morrer? Precisava morrer para mostrar que era importante, era imprescindível que Jesus demonstrasse, provasse que a vida continuava. Daí a sua morte na cruz. Humilde, manso e compassivo. Há trechos no Evangelho que apontam a crença da vida após morte. Mas eu quero falar aqui de novo. Era importante e imprescindível que Jesus provasse que a vida continuava. Daí a sua morte na cruz. E vejam a palavra depois. Humilde, manso e compassivo. Ora, por que morte e humilde junto? Porque nós sabemos que Jesus tinha muito poder. Se ele quisesse, ele poderia ter evitado a morte. Se ele fazia, entre aspas, as pessoas ressuscitarem, se ele curava, se ele podia fazer as coisas levitarem, ele poderia ter evitado todo aquele martírio. Mas ele foi humilde, ele passou aquilo para mostrar que as pessoas devem passar com humildade, com mansitude, pacíficas. Ou seja, tudo aquilo que ele falou, ele estava sendo posto à prova ali naquele instante e exemplificando, dando um exemplo de como suportar. Ele estava dando um exemplo de como suportar tudo aquilo que ele pediu para que as pessoas suportassem. Ele não foi daquele que falou, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, ele fez o quê? Ele falou e fez. Tá? Vencer a morte, entre aspas, ressuscitar, comprovaria tudo o que falou e exemplificou em vida. Suas promessas, cada diálogo, cada parábola. Seus apóstolos, que quase se dispersam, se unem novamente e retomam a divulgação de sua doutrina. Vamos lembrar disso, gente. Logo após a crucificação de Jesus, os apóstolos deram uma dispersada. Quem foi a primeira que viu Jesus após a morte? Não sei se em seu corpo fluídico, não é mesmo? Foi Madalena. E Jesus pediu a ela que convocasse a turma. E aí nós vamos, se vocês forem no Evangelho, nós vamos ver que tem até a questão do Tomé, né? Eu queria colocar a mão nas chagas para ver se era Jesus mesmo. As bem-aventuranças se confirmavam. Haveria recompensa. Aí está. Por que Jesus precisava morrer? Precisava morrer para vencer a morte. Precisava vencer a morte para mostrar que isto aqui era verdade. Como divulgou sua doutrina? Como Jesus divulgou sua doutrina? Muito simples. Dando o exemplo, caminhando entre o povo aflito, necessitado, sofredor, doente, fazendo curas. Jesus deu exemplos do que é fraternidade, perdão, piedade. Nós temos que ler o Evangelho. Nós temos que ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos que ler Atos dos Apóstolos, nós temos que ler as cartas de Paulo, de Pedro. Nós temos muito a aprender. O Evangelho segundo o Espiritismo é fantástico. Ele se concentra na parte moral dos ensinamentos de Cristo, onde não pode haver divergências entre nenhuma religião. E aí nós temos um conjunto de dezenas e dezenas de espíritos amigos que vêm e nos dão instruções, além das tão sábias palavras de Kardec, que esclarece cada parábola, cada fala de Jesus. Então, vamos ler, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Também podemos ler e estudar, e seria excelente,
o livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, tá? Aqueles que são médium, os livros do médium, os médiuns. Finalizando, gente. Finalizando. Como eu falei, esse curto é uma visão. Eu queria ver Jesus assim. Gente, essa é uma visão pessoal. Pessoal minha. Foi como eu consegui ver as passagens de Cristo. Eu me baseei, para ter essa visão pessoal, tanto no Evangelho, como em alguns outros livros de várias fontes. Mas, basicamente, o que está aqui como eu consegui montar o que é o cristianismo para mim. O cristianismo puro. Eu sou cristão. Realmente, o protagonista da história é Jesus. Eu sou espírita. Tá? Eu acredito na reencarnação, eu acredito no contato com os espíritos, eu acredito firmemente na codificação que Kardec tão bem feito fez. Tá? Então, essa é uma visão pessoal em cima desses valores meus que eu estou passando. E assim eu consegui ver de um modo mais amplo, diferente daqueles que a gente vê nos filmes de Semana Santa. Eu consegui ver do meu jeito. Eu consegui ver com os meus olhos. Eu percebi a importância da mensagem de Jesus. Eu percebi a importância e o valor do Evangelho. É muito importante isso, gente. Cada um de nós tem sua impressão digital, cada um de nós pensa com o seu próprio cérebro. Então, cada um de vocês vem de um modo pessoal. E essa é a beleza que podemos interpretar cada parábola, cada um a seu modo. Cada fala de um jeito todo particular. O que vocês viram aqui foi uma opinião minha, vocês têm a de vocês. Tá? E as diversidades deveriam se somar, e com isso todos aprenderíamos mais, não é verdade? Por isso, quando a gente faz uma reunião que é presencial, é fantástico. Diferente daqui, do virtual. Aquela que é presencial, a gente toca num assunto, uma pessoa já aborda um exemplo que já passou por algo semelhante, outro também, outro que está passando por aquilo já pega como exemplos, modos como eles agiram, e então pode ser que um daqueles modos o ajudem a superar nesse momento. Aí está a maravilha da diversidade das experiências da vida de cada um. Então vamos nos manter atentos. O Evangelho é um tremendo farol, tá? O Evangelho é um norte incrível. Ali nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Cristo nos trouxe o que precisávamos. Tá bom? Muito obrigado a todos. Muito, muito obrigado a todos mesmo. Tá? Um grande abraço para todos e até as próximas.